A verdade sobre Jorge Jesus. Flamengo bate o martelo sobre futuro de Paulo Souza. Exame aponta lesão e Vitinho tá fora da final. Com pancada no pé, zagueiro Fabrício Bruno é outro que pode desfalcar o Flamengo no segundo jogo decisivo, sábado no Maracanã, 18 horas contra o Fluminense. E mais, Ayrton Lucas é mais um reforço do Flamengo no departamento médico. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, se inscreva. Se você não for inscrito, dá aquela moral, repara se você está inscrito, se não tiver, espalha para os amigos, para a família. Raflamelo 81 nossa gente, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Acompanhe esse vídeo até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mais uma vez recebendo meu companheiro Mauro Santana, o locutor bacana. Mauro, todos os ingressos esgotados para o duelo decisivo de sábado contra o Fluminense. O Fluminense tem a vantagem, 2-0. Se o Flamengo fizer 2-0, o jogo vai para os pênaltis. Então o Flamengo precisa de 3 gols para não depender das penalidades máximas. E aí, Mauro? A gente continua acreditando no tetra inédito, né? E agora o Fluminense também acreditou, né? Porque a torcida não foi na primeira partida, apenas pouco mais de 7 mil ingressos foram comercializados para a torcida do Fluminense, de 18 mil que são disponibilizados para o setor sul, que é o setor exclusivo da torcida tricolor, e todos os 18 mil lugares já foram negociados. Então, com isso, teremos aí a possibilidade de mais de 60 mil torcedores, bem mais do que 60 mil torcedores, e beirando os 70 mil no Maracanã no próximo sábado, que será uma grande festa. A gente espera que o Flamengo dê a volta por cima, conquiste a vitória por 3 gols de diferença e garanta o tetracampeonato inédito. É isso, e o Flamengo já conta com alguns problemas para esse jogo. O clube informou que o atleta Vitinho realizou exame e constatou uma lesão na região posterior da coxa direita. Vitinho tá fora, é desfalque certo para esse jogo. Um outro atleta que também pode ser desfalque é o zagueiro Fabrício Bruno, que recebeu uma pancada no pé esquerdo no jogo de ontem. Ambos iniciaram o tratamento. Ô Mauro Santana, na tua opinião, eu até já sei a tua opinião, é a mesma da minha, o Fabrício Bruno ele faz mais falta ao time hoje do que o Vitinho, né? Faz sim, até porque os outros jogadores da posição, até aquele que substituiu o próprio Fabrício Bruno, se o Fabrício não tivesse sofrido a pancada na partida de ontem, pelo menos um dos gols a gente não tomaria. Tudo começou com a entrada do Léo Pereira de zagueiro central, todo atrapalhado, e o Paulo Souza não consegue ver isso. Sempre que ele entra, ele falhou contra o Botafogo também, gol contra, quando ele atuou ali como zagueiro central. E o Fabrício Bruno, com todas as limitações que a gente sabe que ele tem, ele nem era o melhor jogador do Bragantino, o melhor era o Léo Ortiz. Sim. De qualquer forma, é um jogador que faz aquele feijão com arroz básico, tem consciência das suas limitações, não tenta inventar. E dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele vem obtendo bons números, desde que chegou ao Flamengo. Então, com certeza, será um sério desfalque. O Pablo continua afastado, o Rodrigo Caio ninguém sabe quando volta. Então, realmente, é de se lamentar, e eu acho muito difícil que ele consiga se recuperar a tempo, porque só tem 2 treinamentos. Hoje não foi a campo, tá em tratamento. E amanhã dificilmente deve treinar, então tá fora. E aí, perdendo 2 dias de treino é crucial, né, Mauro Santana, para essa final. Olha aqui, eu nem ia falar sobre esse assunto, mas em respeito aos fãs do Jorge Jesus, inclusive eu me incluo nessa lista. Todos nós somos viúvas do JJ. É verdade. Por tudo que ele fez no Flamengo, né? E vamos continuar sendo. E ontem, durante o jogo e após o jogo, noticiaram que ele tinha fechado com o Al Nassr. E a gente está aqui para trazer a verdade. O treinador português Jorge Jesus não assinou nenhum contrato com o clube da Arábia Saudita. O Jorge Jesus vai esperar até o meio do ano, prazo em que encerra a temporada na Europa, porque o Jorge Jesus tem várias propostas, mas ainda não aceitou. Ou seja, o futuro do Jorge Jesus será decidido entre maio e junho
no máximo. Inclusive, o Pedro Sepúlveda, né, que é amigo do Jorge Jesus, jornalista português, foi o primeiro a negar essa informação do Jornal Record, que ele teria acertado com a Al-Nassr. O jornalista Vene Casagrande, né, do SBT, entrou em contato com o Jorge Jesus para saber se de fato ele tinha assinado com a Al-Nassr, e a resposta do próprio Jorge Jesus foi a seguinte: é mentira. Tem algumas propostas, mas não fechei com ninguém. Então é importante a gente trazer para o torcedor rubro-negro, porque eu não descarto, Mauro, nenhuma volta dele para o Flamengo. Em junho, em maio, de repente, eu não sei o futuro. Se eu tivesse uma bola de cristal, o futuro a Deus pertence. Então não dá pra gente descartar. Agora, a gente sabe qual é a real do Jorge Jesus, né? É conseguir aí, de repente, um clube inglês, um clube da Premier League. Ele é encantado com o futebol inglês e ele, quando estava no Flamengo, ele falava: eu só saio daqui para o top 5, né? Os 5 maiores clubes da Europa. Ele acabou indo para o Benfica, mas a gente sabe qual é a real situação. Mas eu não descarto uma possível vinda, né? Não é torcendo contra, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, Mauro? A questão é a seguinte, Rafa, a gente também não pode iludir a galera que acompanha a gente, o torcedor do Flamengo. Nós somos torcedores do Flamengo. Em nenhum momento, desde que ele saiu do Flamengo, o clube foi prioridade para o Jorge Jesus. Caso fosse, ele teria pedido demissão, porque foi ele que pediu para sair do Benfica, antes de que o Flamengo firmasse a contratação do Paulo Souza. Paulo, foi muito estranho, né? Aquela passagem do Braz Spindle em Portugal, e ele naquela de cai, não cai, pede demissão, não pede. E curiosamente ele pediu demissão logo depois que o Flamengo... dia depois. O Flamengo anunciou o Paulo Souza, ele pediu demissão do Benfica. O que há, pô? Ele pode vir para o Flamengo? Pode. Mas queimadas todas as outras possibilidades dele na Europa. E realmente... eu consultei pessoas ligadas ao Jorge Jesus, ligadas inclusive ao Bruno Macedo, que é o amigo pessoal, o advogado, o cara que conduz a carreira do Jorge Jesus, e a situação é taxativa. Ele está esperando uma oportunidade da Premier League, do futebol inglês e de um clube da Premier League, para que dê sequência à sua carreira. Ele que sente que outros técnicos portugueses já tiveram oportunidade, que na avaliação dele são técnicos até de menor capacidade que ele, e ele acha uma injustiça ele ainda não ter atuado, ainda não ter trabalhado na Inglaterra. Por falar em técnico, o Mauro Santana, vamos falar do treinador do Flamengo, o Paulo Souza, e por tudo isso que está acontecendo, né, o Flamengo pode conquistar aí o 4º vice em 4 meses, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca não é o que a gente quer, mas pode acontecer. Existem os dois lados da moeda. O Marcos Braz, ele fez questão de enfatizar e responder sobre o futuro de Paulo Souza, e a visão do Braz é a mesma visão do Landim, mesmo com toda a pressão de que alguns grupos dentro do Flamengo fazem, que a gente já trouxe aqui no vídeo mais cedo. Qual é a real situação do Paulo Souza hoje no Flamengo? Ele será demitido dependendo do placar de sábado contra o Fluminense, ou ele vai continuar mesmo em caso de um tropeço? A situação é a seguinte, ele fica, né? Inclusive o Marcos Braz, durante a Zona Mista, ele até ironizou a pergunta sobre a permanência ou não do Paulo Souza. Ele disse que não entendeu a pergunta, que Paulo Souza segue sendo o técnico para o Flamengo na temporada. É porque a gente não vai botar aqui no vídeo, mas um jornalista perguntou para ele: Braz, como é que fica a situação do Paulo Souza depois dessa derrota hoje? Ele: não tô entendendo a sua pergunta. Não entendi a sua pergunta. E aí pediu calma, paciência para a torcida e falou que tem mais 90 minutos e que ele confia no projeto, confia no trabalho. Então não tem a menor possibilidade do Paulo Souza ser demitido, pelo menos até o jogo de sábado. Eu até acredito que, em caso de tropeço, o Paulo Souza vai dar continuidade. Bom, apesar de toda a pressão, e existe uma pressão interna até de pessoas ligadas diretamente ao presidente Rodolfo Landim, o próprio presidente, até para não se desgastar, e ele não toma essas decisões, a gente sabe disso, né? Ele deixa justamente a cargo do Marcos Braz, se ele vai demitir ou não. O Braz já deixou muito bem claro que não pretende fazer nenhuma mudança na equipe técnica, e pro Landim é muito cômodo deixar o Braz se desgastar sozinho no comando do futebol do Flamengo, enquanto ele ficar com a sua imagem preservada dentro do clube. O Mauro Santana, o Ayrton Lucas, novo reforço do Flamengo, ele já chegou lesionado. E o próprio clube em que ele estava, quando negociou com o Flamengo, disse que era uma lesão pequena, não era nada grave. Ele realizou exames no clube de regatas do Flamengo, foi aprovado, mas a real situação é que ele deve precisar de
pelo menos 20 dias para ficar totalmente pronto. Bom, 20 dias ele não enfrenta nem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né, Mal? Voltaria contra o Atlético Paranaense, né? Exatamente. A gente pensa assim, 20 dias para ele ficar recuperado, ainda tem a questão da preparação física, recondicionamento muscular. Sim. E ainda trabalhar com o restante do grupo, pegar ritmo de treino para que possa ficar inteiramente à disposição da comissão técnica, que a gente espera que seja bem sucedida, a ponto de não haver mudança até lá. Mas a verdade é que é no mínimo estranho. Ele foi aprovado pelo departamento médico, mas já chega no DM. É mais um reforço que chega no DM. Lembrando que o Pablo não chegou no DM, logicamente, mas sofreu aí uma fatalidade durante uma dividida, foi atingido no joelho e acabou sofrendo uma lesão no menisco colateral medial. E a previsão de volta, né, otimista, é apenas no final do mês que vem. Eu quero saber a previsão de volta do Rodrigo Caio. Isso aí é a pergunta de $1 milhão. Valeu, meu amigo Mauro Santana, grande abraço, saudações rubro-negra, vamos com tudo, confiar sempre, acreditar sempre, desistir nunca, vamos virar Mengão. Inclusive o Gabigol fez uma campanha nas redes sociais, eu acredito, Mengão, a gente está tentando também acreditar em você, hein, Gabigol, mas tá difícil. Boa sorte, vamos com tudo. Valeu, Mauro Santana, grande abraço, saudações, isso aqui é Flamengo. Valeu!